Êxito rural. O que fazer para manter o jovem no campo? Quais são as tecnologias necessárias para os dias de hoje? Como conseguir essa tecnologia? Hoje, no Coquetel Pedagógico, abordaremos o tema êxodo rural, porque o jovem ainda sai do campo para a cidade. Logo depois da vinheta. O êxodo rural, com relação à saída do jovem do campo para a cidade, principalmente em busca de trabalho, de educação, consiste na demonização que fizeram do trabalho do campo. Então, o agricultor, ele tem uma imagem negativa diante da sociedade, como se o trabalho do campo fosse um trabalho austero, difícil, pesado e como se fosse uma verdadeira penitência. Na verdade, quando o aluno começa em sala de aula, nos primeiros anos, a gente costuma dizer: olha, meu filho, trabalhe para você não precisar limpar mato, não precisar puxar cobra para os pés. E essa imagem fica no subconsciente da criança como se o trabalho ali da agricultura fosse um trabalho de penitência, um trabalho de sofrimento. A tecnologia não é apresentada para a criança, para o jovem, os recursos necessários para se trabalhar com eficiência e com produtividade não são destinados ao homem do campo. Então, qual é o trabalho do jovem na agricultura? É aquele velho trabalho dos seus bisavós, dos seus avós e dos seus pais, aonde espera por uma chuva de inverno, quando chove, uma quantidade muito pequena, muito insignificante para produzir o que é necessário, sem nenhum tipo de equipamento para trabalhar na lavoura, apenas uma enxada, uma foice, um machado, aquele trabalho de penúria. Um mês passa chovendo, passa mais um mês de estiagem, onde a lavoura morre, não tem uma irrigação, não tem um trator para trabalhar a terra. Enfim, é um trabalho onde é muito peso e pouco resultado. Então, aquele trabalho no sol quente, aquele trabalho exaustivo. E a gente, como professor, passa essa ideia para o aluno que ainda é desse jeito. Mas, na educação, existem meios de se chegar a outro resultado. Então, é dever da educação, é dever da escola apresentar um cenário diferente para o agricultor, apresentar um cenário diferente para o aluno que hoje chega na escola e precisa aprender educação no campo de uma forma que ele possa ver o campo com outros olhos. Existem no campo, na agricultura, tecnologias de baixo custo que estão ao alcance da maioria dos agricultores hoje, mas falta conhecimento dessa tecnologia. Falta uma escola que apresente esses meios, essas alternativas para o homem do campo, o pequeno produtor rural, para a agricultura familiar. Quando eu digo educação no campo, eu falo em uma educação ampla. Não é educação de alfabetização, educação de livros, mas uma educação de um conhecimento mais amplo, de um conhecimento de vida, onde o aluno, o estudante, o morador da agricultura, da zona rural, aquele pequeno produtor rural, ele possa ter o conhecimento necessário para adquirir empréstimos, para adquirir ferramentas de trabalho, que não seja tão difícil o trabalho para ele no campo. A gente tem hoje equipamentos modernos, enxadas mecânicas. Existe uma enxada mecânica
um valor muito acessível, um preço acessível, um preço aí em torno de 500, 600 reais, que quase todo agricultor pode comprar. Existem tratoritos que substituem hoje o burro, o cavalo, o boi, tratoritos que podem puxar uma carrocinha para carregar 500 quilos de mercadoria no campo, carregar aquela madeira para fazer a cerca, carregar ainda aquela terra para fazer o canteiro, aquele adubo, aquele saco de insumo, carregar os canos para irrigação. Nesse mesmo tratorito se pode acoplar uma ferramenta para fazer o canteiro, um multicanteirador, para fazer aqueles canteiros da horta, aonde antes só se fazia manualmente com enxada. Hoje ele dispõe do tratorzinho, um trator que está em torno de 4, 5 mil reais. A ferramenta acoplada, o multicanteirador, fica em torno de 2.500 reais. Então, são valores que o agricultor tem acesso a ele, através de um empréstimo no banco. A gente vê senhores aposentados aí que compram objetos que não são tão necessários assim para um filho. Compra a prazo uma televisão de 40 polegadas no valor de 2.000, 3.000 reais, podendo comprar uma ferramenta de utilidade para um neto trabalhar na agricultura e não ter que sair dali para trabalhar nas obras no Rio de Janeiro e em São Paulo. Então são ferramentas que, pela utilidade, são baratas. A gente vê uma televisão é um objeto caro. O que é que uma televisão dá de retorno financeiro para uma pessoa que a tem, né? E um trator, onde a pessoa pode trabalhar, economizar trabalho, né? Economizar mão de obra, onde em um dia de trabalho com um trator, você trabalha por um mês uma pessoa com enxada. Então, são equipamentos que não estão no conhecimento desses alunos, que não estão no conhecimento do jovem agricultor, e que se ele soubesse que tinha, se ele tivesse acesso a esse material, talvez ele ficasse no campo, talvez ele quisesse estudar uma tecnologia voltada à agricultura, porque esse material estava disponível em sua mão. Então, nós temos máquinas de plantar hortaliças, de plantar alface, por exemplo, que planta 1 hectare de alface em um dia. Então essa máquina só basta mesmo ser alimentada pelos pezinhos de alface e ela vai automaticamente plantando o alface pé a pé, no espaçamento correto, em um tempo recorde. Coisa que em um manual ficaria aí em torno de 15 dias para se plantar tudo, ela planta em um só dia. Então são máquinas que realmente vieram para inovar. A plantadeira de alface, por exemplo, é uma máquina que economiza muita mão de obra. E a pessoa tem uma máquina dessa por um valor acessível. Qualquer produtor rural hoje pode adquirir uma. Basta trocar uma moto, por exemplo. Eu vejo jovens ir para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para João Pessoa, para as capitais trabalhar de servente de pedreiro. E quando chegam com esse dinheiro, aqui na zona rural, vai comprar uma moto no valor de 5 mil reais, de 6 mil reais, um dinheiro que poderia ser investido em um tratorzinho para trabalhar na agricultura, em um tratorzinho com a caçambinha para carregar o material, em um tratorzinho para plantar o alface, ou ainda o material para fazer os canteiros e plantar. Isso tudo porque esse trator ele dispõe de vários equipamentos acoplados nele. Então, é um trator que basta saber que existe para a pessoa adquirir. Então, eu acredito que a tecnologia existe, só não existe ainda o conhecimento por parte do agricultor dessa tecnologia. E isso é educação no campo. Educação no campo corresponde à informação necessária levada em tempo real para aquela pessoa utilizar esse mês, esse ano ainda. Não é aquele conhecimento teórico aonde a pessoa vai adquirir hoje e talvez use um dia ou não, como alguns conhecimentos que a gente tem dentro das escolas, que o jovem aprende hoje, mas é só para encher linguiça, não serve para nada. Eu conheço aí, na educação mesmo, assuntos que jamais será usado
por aluno nenhum dentro da zona rural, por exemplo, onde o conhecimento seletivo de certas disciplinas, como matemática, por exemplo, uma matemática voltada para as coisas do campo, deve ser feita de tal forma onde tenha uma utilidade prática. Não adianta a gente estar ensinando álgebra, estar ensinando cálculos de regras merambulantes aí, que o aluno não vai usar durante o seu dia a dia, né? Deve ser usado cálculos que realmente façam sentido, porque assim dá gosto do aluno aprender, ele se interessa porque ele vai usar amanhã, de manhã cedo. Aprende agora para usar amanhã de manhã cedo na sua propriedade, no seu trabalho. Então, a educação no campo voltada à vida real, ao momento real da vida do aluno. Eu creio que nós, professores, passamos uma imagem negativa da vida do campo até então. Eu digo isso porque é sempre, como eu repito novamente, aquela história: estude para não ter que puxar cobra para os pés. A gente sempre dizia isso, porque a gente dava uma imagem, passava uma imagem para o aluno daquela penúria de trabalhar com enxadinha no sol quente, na terra quente, sem água, sem futuro, porque a gente não tem condições para trabalhar no campo somente com enxada, somente com uma foice, esperando por chuva de inverno. Mas quando se pensa em poços artesianos, quando se pensa em irrigação de gotejamento, quando se pensa em trabalhar com máquinas agrícolas, com insumos, com fertilizantes, quando se pensa em trabalhar com tecnologia, com conhecimento, aí fica diferente, porque é mais suave, é mais prazeroso e é mais rentável do que trabalhar esperando por a chuva de inverno como nossos avós. Então fica aqui mais um vídeo falando sobre agricultura e educação no campo, o êxodo rural, por que o jovem se muda, né? Por que o jovem não procura trabalhar no campo? Por que o jovem não quer ficar no campo? Porque não são oferecidas as mínimas condições necessárias para esse jovem trabalhar no campo. Se houver conhecimento tecnológico, se houver investimento, se houver crédito, se houver financiamento e confiança, um voto de confiança nesse jovem, ele vai ficar no campo, ele vai investir na sua terra, ele vai ajudar seus pais, vai ajudar seus avós e vai ajudar a produzir alimento para a comunidade, para a sociedade em geral. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal Coquetel Pedagógico. Quase toda semana eu estou colocando vídeos, agora com essa série sobre educação no campo. Nós já temos aí um vídeo sobre educação no campo, agora mais esse sobre o êxodo rural. E na próxima semana, com certeza, eu vou trazer mais um vídeo tratando sobre educação no campo. Fica aí meu abraço e até a próxima. Obrigado ao homem do campo, pelo leite, o café e o pão. Deus abençoe os braços que fazem o suado cultivo do chão. Obrigado ao homem do campo, pela carne, o arroz e o feijão, os legumes, verduras e frutas, e as ervas do nosso sertão.